E resultou nesses episódios bonitos, né? Nessa plateia bonita que tá aqui hoje, né? Quanta gente bonita, né? Se a gente pudesse mostrar o rostinho de cada uma de vocês, fico muito feliz, né? Ver pessoas conhecidas, pessoas que eu não conhecia, mas admirava já. Então, acho que é fruto de um trabalho, assim, de um encontro bonito, de um trabalho bonito, né? E que eu acredito que cada pessoa que está escutando sentiu tocar em algum lugar importante da vida. Eu acho que você já entrou um pouco no tema do episódio de hoje, porque a gente estava pensando o que é que a gente vai fazer no último episódio da primeira temporada, que é um fechamento de ciclo, mas ao mesmo tempo é um até logo, né? Um fechamento porque nada será mais com o que foi um dia, assim, a gente tem muitos sonhos. E acho que se tem uma coisa que o Prósperas tem me ensinado é a sonhar mais também, olhar para a nossa trajetória e entender que a gente almeja outras coisas, que a gente pode se autorizar a sonhar mais. E acho que o tema de hoje é justamente isso. A gente realizou um sonho, que é estar aqui, que é ter criado esse podcast, ter colocado essa ideia no mundo do jeito que deu na primeira temporada. Mas e aí vamos celebrar isso, né? Vamos celebrar isso, porque de qualquer forma, independente do que a gente queria e do que a gente conseguiu realizar, é uma realização, é um sonho, é uma coisa que a gente plantou e que precisa ser celebrada, né? Com certeza, até porque eu sinto que, assim, pensando em trajetória de vida, né? Sonhar, muitas vezes, é um direito nosso, mas nem todo mundo tem acesso a esse direito. Né? E quando nós falamos de sonho, nós estamos falando da possibilidade de se ver realizando algo que muitas vezes ninguém na sua história familiar conseguiu dar conta de fazer, né? Não porque não era capaz, mas muitas vezes porque não havia oportunidades suficientes, né? Eu nunca havia pensado, me imaginado de estar num podcast falando de saúde mental, de prosperidade, falando das minhas histórias, da história das minhas ancestrais, das ancestrais de Amanda, e discutindo e comunicando com tanta gente que tinha histórias parecidas com as nossas, né? Então isso para mim foi um lugar assim de autorização. Para mim o Prósperas é um lugar em que eu me autorizei, em que eu fui me sentir autorizada também, ao te ver se autorizando, né? A contar a própria história e especialmente a contar às pessoas que elas podem sonhar, né? E que apesar de diariamente a gente escutar que isso não é possível, diariamente uma série de sinais, uma série de significados aí dizendo pra gente, né? Que a gente não deveria estar desejando além daquilo que nos é ofertado. Existe ali um caminho para que a gente possa utilizar a nossa força criativa, né? E que a gente possa reconhecer a criatividade das nossas antepassadas que nos fizeram chegar até aqui. Então, para mim, o Prósperas é esse lugar, assim, por mais que a gente tenha começado aí esse plano piloto, né, assim, eu confesso a você que eu gosto de cada coisa, até o que a gente não conceituaria como algo, por exemplo, da formalidade de um podcast. Sim. Eu gosto dessa coisa intimista da casa, eu gosto dessa coisa intimista das nossas trocas, assim, porque são as nossas trocas, né? Então, eu acho que isso também, por mais que seja parte, seja parte desse início, né? Essa também é um pouco da natureza da nossa relação, sim, né? Então, eu acho isso bonito e eu acho que isso também faz com que as pessoas se identifiquem, sabe? Eu acho. Eu acho. Vocês concordam, gente? Vocês se identificam com isso também? Porque às vezes a gente fica pensando assim que a gente não tem aquele cenário tão instagramável. Ai, amiga. Tá falando mal da minha casa, amiga? Desculpa, eu preciso discordar com isso, viu? Minha casa é instagramável. Mas eu concordo com você que, assim, se a gente fosse idealizar um cenário, né? Talvez aquele não seria o cenário ideal, né? Mas ainda assim comunicou um pouco de quem somos, né? Mas agora cortou meu coração. É sim, um cenário super instagramável, amiga. Só que instagramável do nosso jeito, né? Foi algo que a gente se conheceu num processo muito complicado da nossa vida, né? No internamento, nada demais, a gente não tava com problema de saúde, tava todo mundo bem. Mas foi lá que a gente se conheceu nesse momento e eu acho que esse encontro foi bem arquitetado, né? Pelo sagrado, pela espiritualidade.
E a gente tinha essas trocas todas as manhãs, assim. Cleane tá aí. Testemunha ocular. Testemunha ocular. Tem muita coisa assim, né, que é desse processo do nosso encontro, né, arquitetado por Ana Carol, que infelizmente até agora não está aqui, mas estou torcendo que ela chegue. Sim. Né, que é essa pessoa querida. E eu acho que ela já mencionava que a gente ia se encontrar e que ia dar um bom encontro, né? Mas acho que o Prósperas é um pouco de tudo que é esperança para nós também, né? Porque para mim, esperança é a gente poder sonhar, né? É a gente poder colocar no papel uma ideia e mesmo que a gente não consiga realizar num tempo idealizado, a gente possa colocar isso no mundo de alguma forma, ou que a gente possa transmitir isso a outras pessoas que também possam sonhar com a gente. Então, Prósperas para mim é um pouco disso, né? Assim, do que é esperançar para mim. Ai, achei. Aproveitando que a gente está ao vivo já para todo o Brasil e para o mundo, todos vocês que me acompanham, você sabia que a gente tem audiência nos Estados Unidos, em Portugal, em Angola também? Ai, que chique! Estamos lá também. A gente está já internacional, meu amor. Que delícia. Agora que já colocou no mundo é só sustentar, né? Sustentar o crescimento, que também já é outro processo. Mas é isso, estamos ao vivo e hoje a gente está gravando o último episódio da primeira temporada do Prósperas Podcast. Estamos ao vivo aqui em Salvador, no Espaço Inova Colabore, do Sebrae. Agradecer aí esse apoio, esse espaço que foi tão querido com a gente. Estamos aqui com parte da nossa audiência, que vocês não estão vendo ainda, mas já já vocês vão dar uma olhadinha, escutar a voz delas, que aqui foi feito para a gente trocar mesmo e conversar. Então, não vamos ficar aqui falando sozinhas como a temporada toda, tá? Já vou logo avisando. E o tema do episódio de hoje é celebrar as nossas conquistas. E para começar, a gente vai celebrar a conquista que foi colocar no ar a primeira temporada do Prósperas Podcast. E para mim... Uhul! E para mim, você falou da importância do Prósperas para você, e para mim é importante criar esse espaço seguro para que nós, sobretudo nós mulheres negras, que somos, né, 80% da nossa audiência é formada de mulheres negras, para que a gente possa trocar experiências nesse processo de ascensão. E aí muita gente tem esse problema com a palavra ascensão, né? Porque às vezes a gente não chegou ainda no lugar que a gente quer chegar, e só que a gente também não está mais no lugar que a gente já saiu, então a gente está em processo. Talvez a ascensão não seja almejada por todo mundo, mas o que a gente está falando aqui é de um processo de começar a sair um pouco da casa dos nossos pais, fazer dinheiro, gerir esse dinheiro, e nesse processo como a gente se depara com uma série de crenças, uma série de bloqueios cognitivos também em relação ao dinheiro, e com quem é que a gente vai trocar isso se não tem ninguém que passou pelas mesmas coisas que a gente está passando? Perfeito. Então, eu acho que o Prósperas é esse lugar onde a gente encontra pessoas que estão na mesma jornada e que podem, talvez, nos guiar, talvez nos entender, ou dar um conselho, ou às vezes só chorar junto mesmo e ali reclamar e tentar encontrar uma saída, mas que a gente possa esperançar e sonhar juntas também. Eu acho que esse é o propósito e é isso que me motiva no Prósperas Podcast. Fiquei pensando nessa palavra ascensão agora, né? Porque falar de ascensão muitas vezes é utilizar um significado que é um significado idealizado, assim, o que é ascender, né? Eu acho que cada pessoa aqui deve ter algum sentido, né, sobre essa palavra, até porque nós partimos de lugares diferentes, né? Temos histórias diferentes. Mas eu gosto de pensar na ascensão não como esse lugar de vencer na vida, porque eu acho que isso também está muito dado, assim, cada pessoa vai ter um significado do que é vencer na vida, né? Uhum. E eu gosto de pensar que, às vezes, vencer na vida não é cumprir expectativa, né? Não é se alinhar com o ideal de vencer na vida que está aí apenas na dinâmica do capital. Mas também esse entendimento, assim, o que é que eu preciso entender sobre mim? E aí vem a psicóloga, né? O que é que eu preciso entender sobre mim mesmo, né? Sobre a minha história, que me faz movimentar,
Porque para mim a ascensão é esse movimento de saída, né? De entendimento que a gente está num lugar de partida e a gente vai para outro, e esse movimento vai acontecer sempre, né? Então, a ascensão, ela não é uma linha reta, né? É um movimento constante da gente se revisitar e da gente revisitar as nossas forças, né? Revisitar os nossos valores, né? E eu fico pensando, por que essa é uma palavra que a gente tem aquela rusga? Por que a gente não gosta dessa palavra? Por que essa palavra é uma palavra difícil para nós? Porque isso lembra um ideal extremamente esbranquiçado de vencer na vida. Exatamente. Né? E eu tô dizendo isso aqui sem medo nenhum, inclusive, de ferir o ideal de qualquer pessoa, porque eu acredito que a gente vai atribuindo significados, né? Mas entendendo que, assim, existem expectativas sobre esse ascender. Para muita gente, ascender é passar num concurso. Para muita gente, ascender é ter um emprego CLT, abrir uma empresa, acumular uma quantidade grande de dinheiro. Isso não quer dizer que isso não seja. Mas a minha ascensão pode ser diferente da sua e a gente não precisa de legitimar uma da outra, né? E eu acho que quando a gente pensa em celebração, essa ideia de ascensão, ela muito esbranquiçada, nos desautoriza de celebrar cada passo que a gente dá. Eu acho que esse é um sintoma, inclusive, né? De pensar mobilidade socioeconômica, especialmente de pessoas negras, assim, né? Como eu não cheguei lá, nenhum passo importa. E isso não é verdade, né? Eu acho que cada passo que a gente dá, a despeito de onde a gente esteja indo, vai falar um pouco do que é que a gente está fazendo da vida. E o que é que a gente está fazendo da vida é tão importante quanto o que se pensa ser o chegar lá. Fiz aqui uma reflexão filosófica? Fiz. Mas, né, eu acho importante a gente situar um pouquinho, né, para a gente não colocar esse lugar da ascensão como uma coisa etérea que está assim, e é muito utilizada, né, muitas vezes enfim, nas redes sociais, na internet, como esse lugar de, especialmente aqui pensando, né, nas coisas energéticas, né, vibrar na ascensão, vibrar na prosperidade, né. Eu acho que falar de ascensão também, desta forma, é situar o que é prosperidade pra gente. Sim, sim. Politizar, né? Recentemente, e aí a gente vai se deparar com isso o tempo todo, porque eu trabalho com finanças, né? Então vários significados já foram atribuídos ao longo dos anos para cada uma das palavras que a gente queira usar aqui. E eu acho que o grande movimento que a gente faz, inclusive mulheres negras, o movimento negro em si, o movimento LGBT, é ressignificar palavras que muitas vezes nos são caras, nos são pejorativas muitas vezes. Eu acho que ressignificando a gente dá o significado que a gente quer dar para aquela palavra, que ressoa na gente, e de certa forma a gente também já está transmutando energia quando a gente ressignifica palavras, né? Porque a gente entende de fato o poder da palavra. Você falou aí de vibrar e vibração e manifestação. Eu sou Tilili nessa vibe aí. Mas eu gosto de acreditar no poder da palavra, até porque eu sou uma mulher de axé, e quando a gente está no axé, a gente entende que sim, a palavra tem poder, o que a gente pensa tem poder, o que a gente escolhe, a versão que a gente escolhe dos fatos tem poder na forma que a gente vai se sentir diante das coisas. E teve uma frase esse final de semana, eu estava ouvindo um outro podcast, que a pessoa falou que a gente já tem que se sentir como se já tivesse chegado lá no nosso ambiente de realização. E aí eu fiquei pensando nisso porque definir o que é sucesso pra gente muda tudo. Muda tudo, inclusive muda a forma que a gente se enxerga no progresso, no avanço das coisas, e também muda muito a forma que a gente se sente. Porque você fica pensando, como é que se sente uma pessoa milionária? E aí eu fico assim, eu acho que eu hoje já me sinto da forma que eu gostaria de me sentir quando eu chegar lá, que é justamente essa tranquilidade. Para mim, sucesso financeiro, sucesso nos negócios, é eu poder trabalhar com equilíbrio, é eu poder tomar um café da manhã no meu tempo, é eu poder dedicar uma parte do meu dia a fazer uma atividade física sem estar pensando em trabalho, sem estar respondendo e-mail de trabalho o tempo todo. Camila tá ali me olhando, eu não tô ainda perfeita nisso. Às vezes tem dias que eu tô naquele speed que eu respondo mesmo, eu tô empolgada.
mas eu já consigo muitas vezes estar ali focada, estar presente, essa sensação de presença, de interesse nas coisas, de eu conseguir ir pro terreiro sem precisar estar negociando horário com o meu patrão e explicando para ele o que é que vai acontecer lá e por que eu preciso ficar mais um dia. Isso para mim é prosperidade. Então, eu já me sinto como uma pessoa milionária se sente? Eu acho que sim. Porque eu acho que quando eu defini para mim o que era sucesso, isso também fez parte, sabe? Então, não sei se faz sentido, óbvio que eu tenho sonhos, eu tenho novas metas, coisas que eu quero atingir e tudo mais, mas eu acho que o mais importante para mim é entender que eu não vou precisar perder mais a minha saúde, me desgastar ainda mais para entender que eu sou merecedora desse sentimento e desse sucesso. Para mim, eu já consigo viver isso de certas formas quando eu celebro essas pequenas coisas que eu vou conseguindo a partir do meu trabalho, da minha liberdade financeira, que é esses pequenos momentos da minha rotina que já me mostram o quanto eu sou uma pessoa próspera no dia a dia. E eu acho que uma forma da gente, inclusive, entender essa dimensão do sucesso, né, e validar o que é sucesso para nós, é a gente romper com a fantasia de quem é milionário não tem sofrimento, tá? É a gente romper com essa fantasia de que o fato da gente acessar uma grande quantidade de acúmulo de dinheiro vai nos tirar todo o sofrimento que a pobreza e que o racismo e que todas as violências estruturais colocaram nos nossos corpos. É uma fantasia que a gente precisa quebrar, e não para que a gente não busque esse lugar. Eu sou a favor de ser milionária. Eu é 100% milionária, inclusive, se você quiser, entendeu? Partilhar comigo os 10 passos para me tornar uma grandíssima milionária. Estou aberta. Mas a questão aqui não é uma questão apenas de construção de educação financeira, e você sabe muito bem disso, né? Existe uma dimensão subjetiva, que é a forma como nós, pessoas, fomos aprendendo o que é dinheiro, o que é prosperidade, o que é sucesso para nós. E a gente foi significando isso, né? E acho que a celebração está tão conectada com isso, porque é como se houvesse ali um limite, né? Um marcador em que a gente não pudesse, antes de chegar até ele, celebrar algo da nossa vida. Então, digamos, se a gente for pensar que a minha trajetória é marcada de uma série de questões de autocobrança, né? Baixa autoestima. Eu tenho um histórico aí de violência emocional na minha história familiar absurdo. Vai ser o acúmulo de dinheiro que vai tirar as marcas, os traumas disso da minha cabeça, gente? Não, desculpa, não vai. Talvez a consciência do poder financeiro nos ajude a encontrar caminhos para cuidar da gente, dos nossos negócios, cuidar das coisas que a gente coloca no mundo, mas a gente também precisa entender que a ideia da ascensão financeira sozinha, que está no nosso episódio também, que a gente falou disso, não vai nos fazer sofrer menos. Não vai, por exemplo, apagar um histórico que é familiar, que é, por exemplo, a herança do pós-abolição deixando nas nossas famílias, né? Isso não vai morrer. Então, eu acho que uma coisa caminha do lado da outra. Para que a gente possa construir um caminho próspero, inclusive para dizer, não, ganhar dinheiro é importante. Colocar um negócio no mundo, comprar uma terra é importante. Comprar a minha casa é importante. Eu preciso entender que cada passo é importante. Né? Cada passo, cada cura, né? Cada trabalho emocional, cada passo terapêutico, né? Cada mão que eu pego aqui, ó, é a psicóloga, é a mãe de santo, é a rede de apoio, sou eu mesma. Eu fazendo por mim, tudo isso é parte desse caminho de prosperidade. Sim. E quando eu trouxe essa dimensão do vibrar, amiga, não é dizendo que essas pessoas estão erradas, não. Mas é entendendo que existe uma captação desse discurso pelo capitalismo, dizendo que pessoas pobres, elas estão vibrando na miséria e que pessoas ricas estão vibrando na prosperidade. Sim. E a gente sabe que é isso, né? E é muito fácil você ser good vibes e vibrar na prosperidade quando você tem as garantias todas, né? De comida na mesa, de dinheiro todo final do mês ali para você pagar suas contas, você vai sem perrengue, comprar uma roupa toda de pirita, você vai ter o dinheiro para pagar. É isso. Exatamente. A prosperidade vai chegar para você, ó,
fácil, porque é uma das memória coisas familiar. que eu mais gosto de estar organizada e me manter organizada financeiramente é justamente, tipo, eu poder, por exemplo, eu concentro meus gastos no cartão. É poder passar no cartão sem ficar, meu Deus, contando, será que vai dar, será que vai dar? Isso, esse sentimento, e não é nem questão de, ai meu Deus, não posso porque eu tô vibrando na escassez. Não é isso, é uma questão que na minha saúde mental vai afetar. Então é muito mais sobre isso do que você ficar se auto-enganando, fazendo aquela, eu sou rica, eu sou rica. Eu sou rica, 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 na minha conta tem milhões, já ouviu essa? Não é com muito esforço, é natural pra mim. Essa eu aprendi com minha amiga Cleane, grandíssima terapeuta holística. Depois divulgaremos seus serviços. Sim, inclusive podemos sair daqui já com contatos e contratos. Com hein? certeza. Então eu acho que tem uma dimensão aí espiritual também, como uma mulher de axé, assim, entendendo que a palavra, o ofó tem poder, né? A Com palavra certeza. tem um poder. E aproveitando pelo dia de hoje, nessa segunda-feira, eu acho que foi a nossa palavra, inclusive, que nos trouxe aqui, né? Trouxe todos vocês, né? Tudo que a gente colocou no mundo. Ao mesmo tempo, a gente não pode entender que essa palavra é apenas uma palavra, assim. Não é a palavra de qualquer pessoa, né? A nossa palavra tem uma história. A nossa palavra... eu estava aqui pensando sobre isso, assim, né? A palavra, ela não vem vazia, ela vem engravidada de sentidos, né? Engravidada de palavras outras, de outras pessoas, né? Então, acho que para a gente, inclusive, entender o que é prosperidade, a gente precisou entender que em algum momento isso estava no nosso campo, né? Seja porque a gente olhou nossos antepassados, seja porque a gente está se conectando com pessoas que estão falando disso, né? Sim, Então, sim. assim, é importante a gente reconhecer também, né? Que essa construção é nossa. Com certeza. E eu acho que isso me lembra o primeiro episódio, onde a gente falou que ser a primeira, sobre o impacto, né, de ser a primeira da família. Sim. Inclusive, vou pedir para Vitor passar aí para a gente relembrar esse primeiro episódio. E eu também lembro que quando eu comecei nesse processo, né, de ser a primeira da família em muitas coisas, eu comecei a contar um pouco mais a história da minha família e entender como essa história me constituiu a profissional que eu sou hoje. Total. Porque eu não consigo responder uma entrevista quando alguém me pergunta como você aprendeu a fazer isso? Como você migrou do jornalismo para a educação financeira? Onde você aprendeu isso? Eu não consigo abrir a boca e dizer, porque eu fiz um curso. Porque eu fiz faculdade. Não só. Então, a história da minha família e a forma que eles se organizaram para ascender, para resolver problemas estruturais, inclusive, me foi uma inspiração muito grande. E aí, logo no início, eu ficava assim, ai meu Deus, o que é que meus tios vão falar? O que é que meus pais vão falar? Minha avó não está mais entre nós, né? Então ela já fez a passagem. Então eu não consigo saber o que é que ela pensaria, mas eu sei o que é que a minha tia mais velha pensa, o que é que meu pai pensa, o que é que meu tio... Então, eu acho que as famílias negras desenvolveram, acho que Bell Hooks até fala sobre isso, né? Em Irmãs do Inhame, tudo sobre amor, uma forma de se relacionar que às vezes é muito uma comunicação um pouco violenta, né? Uma crítica velada, de brincadeirinha, uma cutucada ali, outra aqui. Então, esse senso de humor um pouco mais tóxico, ácido, a minha família tem O deboche. em dobro. Esse deboche, assim. Então, eu ficava com muito receio do que meus tios iriam falar, do que minhas tias iriam pensar sobre isso. Então, eu fazia muito meu trabalho um pouco, tipo, aqui, sabe? Sem me expor muito. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Não tô contando nenhuma mentira, só tô Falando a verdade, né, amiga? falando a verdade e repercutindo pra mais gente. E aí, teve uma vez que um post meu, repercutiram esse post no grupo da família. E ver a forma que a minha família recebeu isso foi muito importante pra mim, porque a minha família tem um problema muito grande de falar sobre o passado, de falar sobre essa história de dor, de sofrimento, porque pra eles falar é, de certa forma, reviver. Então, os meus antepassados, eles não acham que a gente teve dificuldade nenhuma na vida
porque eles fizeram de tudo para que a gente tivesse uma vida melhor que a que eles tiveram. Só que não significa que essa vida melhor foi uma vida com ausência de problema. Além disso, falar sobre as nossas histórias também é parte da nossa identidade. É parte da minha identidade. Então, tipo assim, desculpa que você não quer falar sobre isso, mas eu quero saber. Porque isso também me constitui enquanto indivíduo. Então, eu sabia que tocar nessas coisas iria mexer um pouco. Mas a forma que eu escrevo e que eu falo sobre isso, e que acho que o axé também me permitiu ressignificar muita coisa, desse lugar da dor, talvez para um lugar de potência, que é a história deles, fez com que eles, assim, repercutiram muito bem as coisas que eu escrevo, sabe? E aí foi muito bonito ver meus tios lembrando, não, ela tá falando de mamãe na época que ela ia lá e mariscava e pegava o marisco e dividia entre a gente, não sei o quê. E aí eles vão lembrando e aí eles vão repercutindo. Ih, foi mesmo, e papá que abriu a olaria, não sei o quê. Aí eles vão lembrando dessas histórias. E pra mim foi bem significativo isso, da importância que isso tem, sabe? Da gente conseguir vencer essa dimensão da autossabotagem, da autocrítica, esse medo mesmo de não ser bem recebido na família, porque em algum momento eu acho que isso dialoga um pouco com eles, sabe? Isso toca em algum lugar, e principalmente quando a gente sai desse lugar de acusação e vai para um lugar de ressignificar algumas coisas, de mostrar, gente, ó, teve sofrimento, teve, mas essa história me inspirou tanto para eu fazer isso que eu faço hoje, e eu só tenho a agradecer a vocês que viveram isso antes de mim, sabe? Sim. E eu acho que isso foi muito bonito ver isso na minha família, e eu, assim, sou muito incentivadora de que vocês façam esse processo mesmo de historiografia pessoal, sabe? Porque isso acho que esse foi o primeiro passo que eu tive para celebrar a história da minha família, celebrar os passos daqueles que vieram antes de mim e também validar os passos que eu tenho dado na minha história, sabe? E o quanto eu tenho dado de retorno para eles também. Até esse lugar eu achei muito, muito especial mesmo, e acho que essa é a importância da nossa historiografia pessoal nesse processo, sabe? Sim. E eu acho bonito uma coisa, acho que no Prósperas, que é essa coisa da gente, mesmo com histórias muito distintas, a gente conseguir se encontrar. Porque eu concordo que as famílias, muitas vezes, elas têm uma dificuldade de lidar com o passado, né? Eu, diferente de você, como é que eu poderia dizer? Eu não sinto que tenho essa abertura tanto com a minha família. Eu fui criada pela minha família materna, mas eu tenho desde muito cedo essa consciência de rupturas de ciclos, né? De que a gente, quando vem a este mundo, né? E como os Yorubás nos ensinam, a gente escolhe o ori que a gente traz, né? A gente escolhe a cabeça que a gente traz. A gente, muitas vezes, vem com o destino de recomeçar novos ciclos, né? Então, às vezes a gente não vai ter uma família que tenha valores tão acolhedores com a gente. A gente não vai ter figuras de cuidado que sejam tão cuidadosas, né? Que sejam tão amparadoras, educadoras, pedagógicas, né? E por mais que você se esforce muito para contar a sua história e para fazer da sua vida algo louvável, é você que vai precisar aprender a validar isso, né? E esse é um desafio também ancestral, né? Porque por mais que eu queira saber das histórias dos meus antepassados, essa dimensão do sofrimento é algo que é muitas vezes até cultivado por eles como o lugar da importância, né? Tipo assim, olha, o que custou não é o valor, mas o quanto eu sofri, né? E eu me vejo hoje assim, né? Olho para minha mãe, olho para minha família como pessoas que lutaram muito para que eu pudesse transgredir todos eles. E por mais dolorido que seja, né? Eu falei recentemente com uma grande amiga assim, da psicologia, né? Ela me perguntando sobre família, né? Como é que ela contando como ela se sentia, eu contando como eu me sentia. E aí eu falei, amiga, adoçar é uma escolha política. Adoçar é uma escolha política. Adoçar a própria vida, adoçar o destino, é uma escolha política. Não confunda com docilidade. Não é ser dócil. É você escolher fazer daquela amargura que foi um dia. Sim. Que aquilo não vai contar a sua história toda. Porque não vai contar. Não vai mesmo. Sim. E aí,
Eu digo isso também porque eu sei que existem muitas pessoas que precisaram se gestar, precisaram se amparar e encontrar mães, encontrar irmãs, encontrar colos em outras pessoas. E isso não faz, por exemplo, da história dos nossos antepassados menor, menos importante. Mas que é importante que a gente também reconheça o esforço que a gente faz em fazer da nossa vida lugar de doçura, lugar de paz, lugar de vitória, lugar de prosperidade. Porque essa é uma escolha política, amiga. Com certeza. Quando a gente eu fiz essa escolha, amor. Eu romantizo horrores. Total! Porque se eu for pensar assim, minha família é muito distante, é muito Sim. fria... depois, né, cada um cuidou de si, não teve muito apoio, muito diálogo entre si, né, minha família é muito... E como é que ia ter, Muna? Me diga, como é que ia ter? Que repertório os nossos antepassados têm para conversar, para dialogar, terapeutizados? Pelo amor de Deus, a gente tem que botar o pé no chão também, né? As nossas expectativas de hoje sobre, né? Exatamente isso, exatamente. Logo quando eu entrei na faculdade, né, e eu aquariana, aquela coisa, porque tem muito machismo na minha família, isso e aquilo. E aí depois eu fui aprendendo essa tecnologia, amor, do adoçar, realmente, ó. Você vai ali temperando, adoçando a pitada de sal, entendeu? E a gente vai ali azeitando a vida e a convivência, e isso vai se tornando mesmo. E é isso, eu sinto também nessa minha jornada que me autovalidar, e eu acho que a validação também de pessoas que passaram por situações parecidas e estão ali trocando comigo na internet, por mais que tenham a distância geográfica, também me ampararam muito nesse lugar, sabe? Sim. Então, acho que por isso eu fiz escondido pra depois. Porque depois que deu certo, aí... Agora todo mundo pode bater palma, né? Cala-te boca. Porque é isso, tem isso, né? Eu acho que na minha trajetória, eu sempre fui muito diferentona, sabe? Desde criança, gente. A gente, quando traz essa ponta desse espinho, a gente sai furando desde cedo. Então, eu acho que eu sempre fui meio diferentona. E na minha história familiar, o cristianismo é um marcador comum da família. Então, minha avó faleceu preocupada, e a Teleriu, faleceu preocupada se eu ia morrer e ia pro céu junto e a gente ia se encontrar lá. Essa era uma crença, gente, é uma preocupação real. Eu espero, de onde ela esteja, ela hoje enxergue o plano daqui diferente, mas assim, para vocês entenderem o tamanho do valor que isso tinha dentro da família. Então, romper com isso também é romper com uma série de outros acordos que não são ditos, mas que são esperados, que são inconscientes, né? E que para que a gente possa deslanchar, como a gente deslanchou, amiga, a gente tem que reconhecer que a gente deslanchou, a gente, né? É isso. A gente deslanchar, a gente tem que bancar que o desejo é esse, a escolha é essa, né? Não é fácil, mas eu acho que é importante, como a gente falou da palavra, confiar também no caminho, de que como eu encontrei a Amanda, vocês encontraram as redes de apoio de vocês. A gente vai encontrar pessoas que vão nos ajudar a sustentar os nossos sonhos, a gestar as nossas coisas, né? Essa semana eu tava falando, não pode se alongar, não, porque a gente tem que falar dos episódios também, né? Mas assim, eu tava falando assim, gente, os dates mais legais que eu tive na minha vida foram com os meus amigos. Esses momentos mais importantes da minha vida, assim, que eu fui muito feliz, assim, foram com os meus amigos. Assim, totalmente fora da ideia romântica de que é o amor, de como deve ser a vida de uma mulher negra e de que a gente deve esperar, muitas vezes, alguém que a gente tem que casar e que a gente tem que ter filho e que a gente tem que ser feliz com aquela pessoa. Eu não estou dizendo que essa dimensão não seja importante, mas que existem tantas outras pra gente experimentar que podem ser tão potentes e tão bonitas. Mas é nós por nós. Sim. Então eu não posso cobrar o valor inteiro, porque eu tenho que trabalhar para os meus. E aí os meus não têm condições de pagar o valor inteiro. Então como é que eu vou fazer isso? E essa ideia também sempre de que o público negro não tem condição também é um fator muito limitante, porque quando a gente vê hoje várias marcas, né? E aí não vou citar porque não estão patrocinando a gente. Mas poderiam patrocinar. Poderiam patrocinar. Ó, eu tenho um poder de ressignificar histórias complicadas. Então, assim... Eu também. Se vocês quiserem, chega aí. Faz parte do processo terapêutico. Olha que delícia. Então, várias marcas de luxo hoje estão se inserindo nas favelas, usando o funk, usando a cultura negra urbana,
para poder vender para o público negro, porque sabe que a gente consome. E é por isso que o meu favorito é Eu Não Perdi a Essência, Só Deixei de Ser Pobre. Porque eu acho que é exatamente isso. O que é a essência de ser pobre? O que é a essência de comunidade? Aos olhos dessas pessoas. Eu adoro esse episódio. Não, essa frase é icônica, né? A fulana perdeu a essência. E até hoje eu acho que em algum nível isso me pega muito. Isso também, porque é destruir pertencimento, né, amiga? Toda a sua história se resumiu àquilo que você deixou de fazer porque aquilo te ligava àquela comunidade. E também tem uma questão da empatia desmedida, que é você ver alguém passando por sofrimento e você querer fazer de tudo para ajudar a pessoa e às vezes a pessoa não quer se ajudar, ela não tá se movimentando para sair daquele lugar. E aí você fica ali tentando, investindo, fazendo e só sendo drenada de energia, assim. E eu tenho um pouco dessa história na minha família, ao longo de gerações, né? O meu pai falava, você vai ser igual sua avó não aguenta ver ninguém que ela vai, faz um prato de comida e vai lá e ajuda e bota dentro de casa. E minha avó já se expôs a muitos riscos por conta disso, né? Só que meu pai, hoje em dia, não tá muito diferente, né? Ele fala assim, mas ele também não tá muito diferente. E aí eu fico vendo que essa é uma questão na minha família, que é a questão de conseguimos alguns acessos, mas temos que provar para todo mundo que a gente não perdeu a essência. A gente continua sendo as mesmas pessoas, a gente continua sendo ali parceria, comunidade, sendo do povo. Meu pai tem essa frase, né? Ele fala que ele é um homem do povo. E aí, por isso... Ele é o querido. Por isso, praticamente, assim, meu pai paga por um serviço e praticamente ele trabalha no lugar da pessoa que ele pagou. Sim. Porque ele tem que ser um homem do povo, mas entendeu? Quem nunca, amiga? Agora falando para as mulheres autônomas, empreendedoras, que estão experimentando, talvez nos primeiros anos da sua vida, um lugar de segurança financeira. Quem nunca arrumou a casa para esperar uma diarista? Eu já fiz isso. Com certeza. Quem nunca? Não vou deixar fulana ver isso aqui. Eu não quero dar. Isso é essa memória que a gente tem, sabe? Então, às vezes, isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Vai rodar o VT agora, Vitor? Pode rodar? Vamos lá, hein? Pode fazer o 3, 2, 1? Isso, 3, 2, 1. Caso você não tenha percebido, você foi a primeira pessoa da família a fazer alguma coisa. Seja entrar na universidade, a poder escolher com que trabalha. Talvez você tenha sido a primeira pessoa da sua família, em diversas gerações, a não precisar ter trabalhado na infância, a não precisar ter que trabalhar com algo que você não gostasse. Talvez você tenha sido a primeira pessoa da família a entrar na universidade, a andar de avião, a poder pensar em investimentos para além das necessidades básicas. E tudo isso é muito bacana, mas isso também traz um peso, uma responsabilidade que às vezes a gente não contabiliza muito bem. Então, essa pergunta, que para mim é muito cara e imagino que para você também, Amanda, é ser o sonho de nossas ancestrais. Isso é uma honra, mas será que isso é um peso? Será que isso é um privilégio? Ou será que isso é uma dívida? É muito importante a gente considerar qual é o ponto de largada das pessoas. Então, quando a gente fala aqui sobre ser a primeira, isso para muitas de nós soa como uma honra e de fato é, né? Ser a primeira, e ser a primeira de muitas coisas é resultado de um trabalho intergeracional. Mas para muita gente isso vem como um peso, como se estivesse devendo algo para a família, como se tivesse que cumprir aquela expectativa que a família colocou. Entra nesse campo da gente entender se ser o sonho de nossas ancestrais é suficiente para nós. Na minha experiência, assim, eu não consigo dizer que eu fui a
primeira, porque se a primeira também vem com isso da falta de referência, né? A crise da ausência de referência. Eu acho que isso pega muito pra gente, porque a minha prima falou uma coisa que é a quem espia a quartinha, vê como é que é as coisas, e quem vem depois já pega um caminho mais ou menos aberto. Isso. Então, ser a primeira, inaugurar e abrir caminhos não é nada fácil, assim, porque a gente não tem quem chegou lá e diga pra gente, ó, é dessa forma. Geralmente tem pessoas que chegaram lá e dizem pra gente como é, só que permeados de uma série de privilégios que às vezes nem a pessoa mesmo se dá conta. No episódio já vem outros pensamentos sobre a mesma coisa que eu falei, sempre, mas numa perspectiva diferente, né? Nesse primeiro episódio, quando eu falo sobre a ausência de referência, é muito interessante, porque essa ausência de referência é o que deixa a gente à deriva em muitas áreas da nossa vida, assim. E acho que o Prósperas é justamente esse lugar para a gente ter um pouco de referência sobre as coisas, mas ainda assim é muito difícil. Sim. Eu faço parte de um EBE, de um ILE, que tem muita gente que empreende, que é profissional autônomo. Minha mãe sempre fala que é a casa dos artistas, porque tem muita gente que é artista, que trabalha com vídeo, com áudio, com TV e tudo mais. E eu acho que reencontrar essa família foi muito importante para mim nesse lugar, de ter referências, porque não é nem um pouquinho parecido a jornada, assim. É muito diferente, de ter uma referência que eu possa dizer, ai, amiga, porque eu fiz... Aí, como foi que você tomou essa decisão? Inclusive me perguntaram no Shark Tank, como foi que você tomou essa decisão de fazer isso? Eu falei, então... Aí eu criei uma história que também faz parte da minha decisão, mas eu vou virar para minha irmã de santo, então, eu fiz um jogo, e aí deu isso, isso e isso. Como é que a gente pode fazer um plano de negócio para seguir esse caminho aqui que foi apresentado no oráculo? É isso, sabe? Eu acho que ter referências nesses lugares, né, na nossa... Porque somos compostos de muitas versões da gente, né? Profissional, espiritual, familiar. Então, acho que ter essas referências por perto, se cercar de mais pessoas parecidas com a gente é, de fato, um caminho de prosperidade, assim. Sim. E não ter tido isso na infância é muito difícil. Nossa, eu toda vez que escuto esse episódio, eu fico com a sensação assim de, meu Deus, que mulher linguaruda. Eu fui falar, perguntar, será que ser o sonho dos nossos ancestrais é suficiente? Porque ser o sonho das nossas ancestrais já é uma honra, né? Poxa, lá atrás alguém fez muito para que eu pudesse hoje estar aqui fazendo o quê? E aí a gente tem que se perguntar, é suficiente para nós ser o sonho das nossas ancestrais? Pensei, que ousada ela, né? Falar isso, né? Que ousada. Gente, que ousada. Inovadora. Quase uma herege. Mas porque a gente tem esse lugar assim mesmo, né? De sacralização de quem veio anteriormente a nós pelo esforço, pelo sangue derramado, né? Mas a gente precisa entender, quando eu faço essa provocação, assim, onde é que está o nosso desejo? Se anteriormente lutou-se para que hoje pudéssemos estar aqui escolhendo, o que é que nós estamos escolhendo fazer das nossas vidas, né? É por isso que ser o sonho das nossas ancestrais seria essa pergunta, né, de ser suficiente ou não. Porque às vezes a gente tem aí um antepassado que idealizou muito sobre a gente, né? Disse que a gente ia ser doutora, que a gente ia fazer direito, que a gente ia ter um consultório aberto e que a gente ia ser, como é que chama aquela profissão que... Poxa, diplomata. Diplomata. Ou até mesmo você ia cumprir o mesmo destino que os seus pais, que a sua mãe. Você é o quê, professor? Você é isso, você é aquilo. E aí a gente precisa se perguntar, é suficiente? Ok, é uma honra. Essa pessoa abriu um caminho para nós, né? Abriu portas, amoleceu, né, a dureza do caminho para que a gente pudesse ter luz para olhar para a vida. Mas isso é suficiente para o nosso desejo? É uma resposta, né? Não sei, tem gente que ainda não tem a resposta pronta, mas eu acho que é uma provocação importante. Eu acho mais resposta do que outra coisa. Eu acho que eu não fui sonhada nesse lugar de expectativa tão grande, não. Eu sou grata por isso, inclusive.
Meus pais não colocaram essa expectativa em cima de mim do que eu seria. Minha avó falava muito, estude para ser independente igual a sua prima. E aí, por isso que eu falo que eu não consigo dizer que eu fui a primeira da minha família, da minha linhagem, porque teve Renata, né? E aí muita gente que é seguidor da Grana Preta tá descobrindo agora, ou já descobriu, que eu sou prima de Renata Dias, que é um expoente na cultura afro-brasileira aqui de Salvador. Sim. E tal. Uma querida. Então, ela era a minha referência. Sim. Então, minha avó só falava que eu tinha que estudar e ser independente. Então, o que cabe dentro desse sonho é muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de referência, de forma geral, na mídia, deixava a gente muito também solta, né? O que eu posso ser? Eu nunca sonhei, por exemplo, que eu seria jornalista. E até depois de fazer faculdade, eu ainda ouvi na faculdade de que eu não seria uma boa jornalista de bancada, uma boa apresentadora, porque tem isso ainda, né, no manual de telejornalismo, você não pode chamar mais atenção que a notícia. Então, oclão, bocão, cabelão, nossa, tudo amiga, isso você chama era mais... bonita demais para contar a notícia. Sempre, muito além, entendeu? E aí, isso moldou muito o que é que eu podia sonhar para mim, sabe? Sim. Então, eu acho que depois, com a internet, fazendo meu trabalho e essa visibilidade que eu tive, me ajudou a sonhar novas coisas para mim. Sim, sim. Mas, pelo bem da nossa saúde mental, a gente precisa aprender a frustrar as pessoas que a gente ama. É isso. A gente precisa, pedagogicamente, diariamente, internalizar isso. Para que a gente possa viver bem a nossa vida, talvez a gente precise aprender a frustrar as pessoas que a gente ama. Não porque essas pessoas merecem ser frustradas, mas porque o destino, ele é soberano. E as nossas escolhas sobre as nossas vidas, elas precisam ser soberanas a ponto da gente não colocar isso no nível de uma prova de amor para quem nos educou, né? Para quem nos colocou no mundo, para quem nos abriu o caminho, porque por mais que isso pareça ser um pacto, assim, não, eu preciso devolver isso à minha mãe, a meu pai, a minha avó, a todos que desejaram que eu fosse muito feliz. A felicidade, ela não é um molde que a gente coloca ali uma massinha e vai sair uma forminha toda desenhadinha. Não, felicidade é uma autodescoberta. E se esse antepassado realmente deseja que você seja feliz, as suas escolhas de felicidade não vão deixá-lo triste. Então a gente precisa aprender a frustrar as pessoas para a gente também entender com quem é que a gente está lidando, né? E o que é que a gente está lidando enquanto sentimento, né? Eu acho que foi um dos episódios, não lembro qual foi, mas que eu trouxe essa dimensão da família nem sempre como rede de apoio, porque assim, às vezes a gente tem essa idealização de que a família vai ser o lugar onde a gente vai se acolher e ser acolhido, né? E que aquela pessoa que lutou, que batalhou por você, vai ser a pessoa que vai te incentivar a você ser o melhor que você puder ser. Só que a gente sabe que os cenários, as estruturas familiares, especialmente quando a gente tem uma memória de desfacelamento, nem sempre a gente vai ter pessoas disponíveis emocionalmente para ser isso pra gente. Sim. E a gente precisa aprender a humanizar essas pessoas, inclusive, para que a gente possa, se necessário, manter distância de segurança. Ou entender de que aquele desejo, aquela expectativa é da pessoa, a gente não precisa cumprir. Isso não faz parte do nosso destino necessariamente. Se você quiser ser o que seu pai foi, perfeito. Escolha sua. Agora, escolha sua, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente também entender que nem sempre o que você fizer que vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Aquilo que foi dito, que foi profetizado no dia do seu nascimento, né? Que você vai ser... Eu ia ser pastora, viu? Brinque. Que você ia ser aquilo e que ia dar daquele jeito, não quer dizer que aquilo realmente precisa ser o que está escrito, o que vai ser, que você vai escolher, né? Mas deu certo, né, amiga? Olha você pastoreando aí seu rebanho de ovelhas. Maravilhoso. Ai, meu cardume. Só ovelhas negras. Ovelhas negras da minha família. Modeladas.
potentes, revolucionárias. É sim, isso. eu acredito assim nesse lugar da ideia, né, de uma liderança, né, do pastorar ser uma liderança, né? Sim. E eu acredito que sim, minha mãe me criou para ser uma liderança, porque ela e ela é uma liderança, né? Eu olho para ela e vejo assim, esse perfil de mulher que não deita para ninguém, não deita para ninguém mesmo, e que ao mesmo tempo tem dificuldade de ser cuidada, tem dificuldade, eu respondo minha mãe, te amo. Mas é isso, assim, a gente olha para os nossos pais, né? A gente precisa enxergar o todo, não só aquilo que falta e aquilo que eles querem de nós, né? Isso é difícil porque isso coloca a gente no lugar de dizer, bom, essa pessoa faz bem ou não faz bem para mim, né? Essa pessoa me quer bem ou não me quer bem. Mas é importante, faz parte do frustrar, né? Faz parte da gente também evitar se frustrar com o outro, né? Colocar o outro do jeitinho que ele é, né? E agora, aproveitando que a gente já está em um processo de encerramento, né? Vitor já lembrou da gente um pouco o nosso horário. Eu queria fazer um bate-bola com você e também com vocês aqui. Vamos lá. Né? Algumas perguntas eu separei aqui pra gente trocar. Pô, amiga, você nem me preparou. Eu nem vou... Não, você sabe, foi você que sugeriu essas perguntas, eu só anotei. Gente, a cabeça do geminiano é um circo. Eu só sistematizei, entendeu? Mas aí, pra não começar, que teve uma pesada que você lançou aqui, mas vou começar com uma leve. Qual a memória que você tem de celebração na sua família? Aniversário. Aniversário. Engraçado, é uma lembrança controversa pra mim. Porque quando eu era criança, minha mãe celebrou todos os meus aniversários, né? E era aquela celebração de parar o bairro. Gente, aquele bolo quadrado gigantesco. Ah, que delícia! No aniversário de 2 anos, o bolo não passou pela porta. Teve que chamar ajuda para botar o bolo para dentro, porque meu pai era um homem exagerado. Mas, quando eu fui crescendo, ela foi perdendo um pouco o tino de celebrar aniversário, e isso por questões religiosas dela, assim... quanto mais eu acho que ela ia se firmando no cristianismo, menos ela via sentido celebrar aniversário, mas também porque eu acho que o fator financeiro, ela se tornou mais família, então fazia mais sentido estar em família, ajudar familiares, do que fazer uma celebração para alguém que estava aniversariando, né? Eu acho que a gente falou em algum episódio sobre esse lugar de nivelação, assim, né? Sim. Tipo, quando existe aí uma disparidade econômica, para que um não se sinta, né, tão coisado pelo outro, né? Mas enfim. Assim. Eu acho que até essa dimensão de distanciamento... Entrevistando. Essa dimensão de distanciamento que existe um pouco na minha família, eu acho que é muito por conta disso também. Porque se a gente for entrar no fluxo, né? De ajudar, de tentar equiparar e equilibrar todo mundo na mesma condição financeira, eu acho que a gente não consegue nem avançar e aí acaba se estagnando no mesmo lugar. Mas enfim... Voltando para a pergunta, a memória de celebração que eu tenho da minha família, eu vou... Claro, aniversário é sempre icônico, mas eu vou pegar uma que me pegou bastante, que é a questão das fotos. A minha avó tinha uma estante na casa dela, que ela botava foto de todas as conquistas dos netos. Então, se saiu um recorte de jornal... falando, por exemplo, de Renata, ela recortava e botava num porta-retrato, né? E aí eu lembro que a minha prima trabalhava na Petrobras e aí ela conheceu o presidente Lula, aí teve uma foto, aí minha avó também imprimiu, botou lá, casamento, formatura. Nossa. Então, quando eu comecei a entender, e eu gosto muito dessa ferramenta de quadro dos sonhos, né? Que é pra gente visualizar e se manter engajado ali numa meta, eu costumo usar muito essa ferramenta e é muito, muito legal. Porque depois quando você realiza, aí você olha lá, desde aquele tempo eu estava lá sonhando com aquilo. E eu comecei a pensar nisso, e aí muita gente diz que você tem que recortar de revista e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, como eu posso fazer isso de uma forma que faça sentido para mim? Qual a referência que eu tenho sobre isso na minha história? E aí eu lembrei da estante de minha avó. Nossa. Então eu acho que a memória que eu tenho de celebração é essa, assim. A minha avó gostava de colocar as nossas conquistas para perto, num lugar que ela via todos os dias, e era na estante dela.
E aí, alguém tem alguma história de celebração aí para compartilhar? Histórias de celebração. Ai. Adoro. Olá, meu nome é Amanda Veiga. Vou aproveitar para mandar um abraço para minha mãe. Aqui que olha, né? Eu acho que a primeira celebração da minha vida, porque ela sonhava em ser uma mãe, né? Minha mãe é uma mulher preta, e foi um movimento negro que me ensinou a importância da mulher negra e preta, né? De pele retinta, ser mãe nesse país. Então, eu sou a primeira filha. Então, já parte dessa celebração. Eu sou mineira, e por ser mineira, a gente faz uma grande festa quando nascem as crianças. Por ser do Nordeste de Minas, a gente toma losma quando nascem as crianças, que é uma cachaça com uma erva, que traz um pouco da nossa espiritualidade, da nossa tradição, né? Afro-mineira, afro-indígena. E essa celebração... E aí eu fiquei pensando muito, quando vocês estavam falando, sobre esse processo de realização dos nossos ancestrais e esse presente, né? Não desse futuro. Mas minha mãe, domingo, conversando comigo, ela falou assim: Amanda, eu desejo que você apareça numa grande emissora de TV, porque eu quero comunicar e, né, falar com os meus amigos. Vai aparecer em tal novela. Então, e aí eu fiquei assim, nossa, que bom, né, ter uma mãe presente, uma mãe preta que sonha e tem sonhos grandiosos, né? E quando vocês falaram, eu falei assim, preciso mandar um beijo para minha mãe. Preciso falar dessa celebração, que também é ver né, estar aqui hoje. A Amanda Dias, para mim, foi uma mulher muito importante. Já estou me emocionando, estou tentando não chorar, mas depois eu choro, porque no início, né, da carreira da Amanda, ainda lá, né, com os primeiros projetos, eu comprei um curso da Amanda para pensar como me organizar financeiramente. Sou a primeira da família, né, fazer ensino superior, até mestrado, a seguir uma área acadêmica como pesquisadora. E aí eu agradeço também meus ancestrais, principalmente o meu avô, porque ele sonhava, e ele me perguntava não como uma responsabilidade, mas falava assim: Amanda, mas você quer ser cientista? Você quer ser médica? E dava asas à minha imaginação, né? Sendo uma mulher de zona rural, uma mulher que às vezes a expectativa, né, de ser de uma família negra, são limitadas, o desejo, né? Até onde que vai seu sonho? E ele já me incentivava a falar assim: Amanda, o que você quer ser? Né? E você pode ser. Terá dificuldades. Então, pensar essa minha trajetória também e pensar essa trajetória, que são de 32 anos aí, como também sou psicóloga clínica e penso muito nesse cuidado com as comunidades, né? Voltando esse retorno, eu acho que a Amanda Dias traz isso assim, né? O que eu posso voltar para a comunidade, mas entendendo também o meu valor, entendendo meu preço, entendendo que é um trabalho, né? Cada dia tentando me especializar. Domingo eu estava terminando um curso que está gratuito pelo Ministério, que é letramento racial em saúde, que para todos os profissionais de saúde, para todos nós que estamos aqui, eu acho que vale a pena a gente continuar investindo em conhecimento. Domingo eu falei, não, antes de ir para outro evento, eu vou estudar. E aí, no momento de falar nossos valores, que foi uma questão, né, que foi colocada também no podcast, falando sobre essas limitações, as escassez. Muitas vezes as pessoas falam, não, só vai oferecer valor social, porque é da comunidade. E às vezes o valor integral eu já estou trazendo valor justo, né? Que hoje é uma segunda, a gente tem que falar das trocas justas. E muitas vezes penso que esse caminho, por ser uma mulher negra, por ter essa cara, por se vestir assim, vamos oferecer menores valores. E vou aproveitar essa oportunidade também de fazer uma pergunta para vocês. Não sei se pode, pode. A gente faz ao vivo, né? Mas como que vocês se sentem também sendo as primeiras a pensarem, a construir os próprios projetos? O podcast é uma dessas criações, né? E como que é essa realização? Quando vocês dão cada vez mais um passo um pouco mais longo, porque é isso, a Amanda Dias, ela teve um papel fundamental. Né? Se eu estou construindo alguns projetos, espero uma outra oportunidade de contar com mais detalhes. Mas teve um papel ali, né, na construção de falar assim, Amanda, como que você se organiza financeiramente?
como você realiza e materializa isso e como que você pode incentivar outras mulheres a seguir esse caminho. Que foi isso, eu aprendi, falei, nossa, valeu super a pena, compartilhei com as outras pessoas, as pessoas que fizeram o curso, né, até na época da Grana Preta, falaram assim, olha, saí da casa dos meus pais, porque também não é sempre que o lar ainda tem a nossa característica, né, a gente precisa de autonomia. Então, assim, essas outras mulheres também conseguiram, agora eu consegui meu lar, estou no meu espaço, estou amando entender a minha solitude, porque para as pessoas negras isso é um grande passo, né? Hoje eu estou morando em Salvador, mas sou mineira da zona rural. Então, quando se pensa nisso, assim, mas é um grande passo, né? Você vem sozinha, construindo isso, o que você espera com esse caminho? Eu espero essa conexão, Minas e Bahia, já digo logo, assim, que eu quero que vocês encontrem também as roças de Minas Gerais e que as roças de Minas Gerais venham para cá, conversar com os quilombos também da Bahia, encontrar nossa ancestralidade que é tão conectada, inclusive de território, né? Então, gostaria de ouvir vocês, como que vocês se sentem ao realizar, né? Tanta coisa que às vezes vocês nem têm noção, né? Hoje eu sou uma dessas sementinhas que vocês plantaram e quantas outras, né? Que vocês estão com esse projeto que parte de um plano, às vezes, individual, espiritual. E eu quero saber, assim, né? Ouvir mais, ouvir aqui também, nesse agora, porque é isso que a Amanda trouxe também, que a palavra tem poder. Então, a nossa celebração, o nosso encontro, as nossas conexões que estamos fazendo agora, elas tenham poderes, né, de realização, principalmente para a nossa população aí, que requer, né, cada vez mais. Eu estava na conferência de igualdade racial, que está acontecendo hoje e amanhã, está aberta ao público, que é o momento de a gente discutir políticas públicas também tão necessárias. E eu fiquei pensando nisso, assim, o que eu desejo quando eu vou para um espaço particular, mas também público? O que eu desejo para Salvador? O que eu desejo para Minas Gerais? E o que vocês já realizam, né? E como que vocês se sentem ao realizar? Então, um pouco isso. Obrigada, viu? Nada. Você prefere responder agora ou tem mais alguém que quer falar sobre conquistas? Sobre se tiver mais alguém, logo pra gente, né, pegar. Ó. O ali. Minha família tem muitos Antônios. O primeiro Antônio foi um padre que largou a batina para casar com uma tatara. E aí, desde então, desde antes da minha mãe nascer, a gente celebra a trezena de Santo Antônio. Então, é a maior celebração da minha família. Minha família, eu também sou de Minas, então tem uma galera de Minas, tem uma galera de Brasília, tem uma galera de vários lugares, de várias religiões. E esse é um encontro que é muito potente, onde a gente se reúne para não só rezar, né? Não é o processo de rezar, é o processo de cantar. É o processo de defumar, é o processo de ter. Então, acho que essa é a maior celebração que eu tenho memória, assim, e que eu fico esperando para chegar a trezena de Santo Antônio. Não marco outras coisas, porque para mim é importante estar nesse espaço com a minha família, mantendo uma tradição. E hoje eu tenho um irmão, por exemplo, que chama Antônio. Então, hoje já são mais de 13 Antônios na minha família e é muito específico, né? 13 é o dia de Santo Antônio, são 13 Antônios. Então, acho que é uma coisa assim que a gente vai perpetuar muito na família, que me dá uma sensação de completude mesmo. Eu adoro o Tonho. Querido. Mais alguém? Vamos responder então, né? Amanda, pode começar, querida. Já tô aqui como? Emocionada. Eu acho que a sensação de realizar... Eu não sei nem dizer, assim. Eu sinto a sensação de realizar muito mais quando eu escuto o impacto que teve depois de eu ter realizado, sabe? Porque muitas vezes eu me pego no meu propósito, assim, e eu me perco nele muitas vezes, porque trabalhando com economia e tem política, e aí quando a gente vai analisar o macro, a gente fica com aquela sensação de que não vai dar certo, de que não vai funcionar, de que o que eu faço é muito pequeno, de que o que eu faço não está transformando de fato a nossa sociedade. Só que quando eu ouço um relato como esse, assim, e vejo que deu certo de alguma forma, se deu certo na sua vida, para mim já é muito importante, porque é isso, né?
cada pessoa é uma semente e ali você vai multiplicar aquilo para outras pessoas. Você vai falar desse curso ou da transformação para outras pessoas e quando eu ouço que isso de fato está acontecendo, aí renova o meu propósito, renova a minha visão de futuro, assim, acho que isso é o melhor de realizar, assim, porque renova, porque se a gente não ouve o resultado do nosso trabalho, a gente fica ali achando que tá só falando, que não vai mudar de verdade, que não vai causar transformação. Então, quando eu ouço que gerou transformação, isso realmente, assim, é incrível para mim, assim, ouvir que tá transformando, porque é muito fácil a gente cair numa ideia de que não impacta de verdade, não tá causando impacto no macro, porque quando a gente olha para os números, né, a gente fica tão desesperançosa, mas eu acho que o meu trabalho é muito sobre fazer com que as pessoas se sintam felizes, se sintam alegres, se sintam realizadas e sintam prosperidade no dia a dia, que é essa sensação de bem-estar, de contentamento. E não é para se sentir contentado com qualquer coisa, mas é valorizar as coisas que a gente tem, que a gente constrói, sabe? Porque se a gente construiu com suor, com força, com trabalho, com organização, aquilo foi muitas vezes muito mais valioso do que aquilo que a gente vê na internet, sabe? Aqueles grandes monumentos, aquelas grandes coisas que às vezes não teve metade do trabalho, da jornada que a gente teve para construir. E essa jornada é importante, não romantizando o sofrimento, mas a jornada é importante porque é isso que você traz, né? Na jornada a gente aprende, na jornada a gente muda também. Uma frase que eu queria trazer para hoje é que progresso também é caminhar para dentro. Então, na jornada, a gente consegue mudar a forma que a gente pensa, a forma que a gente reage às coisas. Então, eu acho que isso é o mais importante, sabe? Perceber que através do meu trabalho e das coisas que eu compartilho, eu consigo fazer com que as pessoas se sintam mais prósperas mesmo durante a jornada. Não é só a chegada, a felicidade é o processo. Vitor, como é que a gente está de tempo? Porque tem pergunta, tem? Passa de 1 hora, mas contigo agora. Pronto, eu vou fazer só uma pergunta pra gente fechar. Uhum. Você aprendeu a celebrar suas conquistas? Aprendi. E não foi fácil. Não foi uma coisa doce, não. Foi uma coisa amarga, porque às vezes eu acredito que eu tive uma educação assim de ser celebrada pelo outro, né? De esperar que essa celebração acontecesse e chegasse pelo reconhecimento do outro. E às vezes, quando a gente escolhe ser a primeira a fazer alguma coisa, nem sempre todo mundo vai gostar do que a gente está fazendo, não. A gente não vai ser nem sempre muito benquista. Até porque, acho que, como você estava trazendo, né, sobre o impacto do que a gente faz, né? O que faz sentido para nós, nem sempre vai fazer sentido para todo mundo. Então, eu acho que eu aprendi a celebrar as minhas conquistas, porque se eu não celebrasse, ninguém mais celebraria. E hoje, fico entendendo, assim, que da mesma forma como a gente tem essas memórias de, enfim, né, de ausências, né, de faltas, de lacunas, né, de falta de repertório emocional, de acolhimento, de empatia, até mesmo de doçura nas palavras, ao falar de coisas difíceis, a gente precisa entender a importância subjetiva que tem celebrar conquistas e celebrar cada passo como uma reconstrução de uma narrativa familiar, muitas vezes, do que a gente vai deixar, do que a gente vai entregar, né? Eu aprendo muito com as minhas amigas, eu aprendo muito com as mulheres ao meu redor, nesse lugar da celebração, nesse lugar do entendimento de que isso precisa ser uma disciplina nossa, né? Celebrar a vida precisa ser uma disciplina. Sim. Eu gosto de pensar que o autocuidado nem sempre vai ser alguma coisa que a gente gosta de fazer. Porque muitas vezes a gente precisa da disciplina para que a gente se cuide. Porque se a gente for ficar apenas, eu vou fazer quando eu quero, eu vou fazer quando puder, quando eu tiver afim, não vai ser autocuidado, vai ser autoindulgência, vai ser outra coisa. Uhum. E a gente precisa aprender a se disciplinar nesse lugar, porque muitas vezes a gente não vai ter a referência da celebração e a gente vai precisar construir isso do zero. Então, para mim, existe um impacto assim, subjetivo, emocional, em celebrar a vida, que é inclusive encerrar esse lugar da falta.
encerrar aquela história de que hoje eu encerrei um podcast maravilhoso e eu não vou estar... Eu vou fazer o quê com isso? Né? Como é que isso é o quê? Que impacto isso tem na minha vida? Então, a gente precisa aprender a construir os nossos ritos de celebração, a ritualizar a alegria, a ritualizar a felicidade, né? Porque a gente nem sempre vai poder contar com a referência. E a gente precisa aprender a reconstruir e ser as nossas referências. Então, eu enxergo desse lugar. Axé. Ai, é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu quero dizer que eu aprendo muito com você sobre isso. Minha amiga, a sua bênção. Ela abençoe, bênção. Oxum abençoe, hoje e sempre. Gente, que felicidade ter vocês aqui. E é isso. Acho que Laura me ensina muito sobre entender os progressos e os avanços emocionais que a gente tem na nossa jornada. E também a prestar atenção, a se preocupar com essas sutilezas, que é esse arranjo de flores, que é a lembrancinha que vocês vão encontrar lá fora, que é esse coffee, que ela fala, amiga, vamos servir um coffeezinho. Ai, gente, eu aprendo muito também com você, amiga, desculpa. Que são esses detalhes, né, que ritualizou hoje, o dia de hoje, assim, pra gente. E a gente vai encerrar ali tomando um coffeezinho, conversando e continuando nossa conversa daqui, né? Se conhecendo melhor, as pessoas que a gente não conhece ainda pessoalmente. Sim. Vamos tirar foto. Esse é um momento para a gente se abraçar e ser feliz. Com certeza. Eu aprendo com você também muito, amiga, sobre solidez, né? Sobre essa dimensão do equilíbrio, né? Às vezes, a água nem sempre ela é uma coisa assim tranquila, né? Às vezes a água ela é... Né? Então eu aprendo muito com você sobre isso, né? Que o bem feito, o simples bem feito, ele é importante, né? E que a consistência tem um lugar de importância na nossa vida. Então eu acho que as nossas trocas são muito justas nessa balança aí. E é isso, minha gente. Muito obrigada a todos que vieram, todos que escutaram o nosso podcast, a todos que tiraram um tempinho da sua semana para estar aqui hoje, né, escutando, partilhando um pouquinho da sua história. Eu desejo muito que esse encerramento seja um recomeço, né, de novas temporadas, de novos produtos, de novos trabalhos juntos, né, de que a gente possa semear nosso axé por aí, fazendo muita coisa bonita. Né? Axé, eu creio. E vamos celebrar, né? Vamos nessa.